Olá, queridos. Vamos então para o nosso próximo tema, como combinado na nossa última aula. Hoje nós vamos falar da questão da participação nos crimes culposos, não é? Na aula passada, na participação e coautoria nos crimes culposos, se isso seria possível, né? Na nossa aula passada, nós falamos sobre a questão da participação nos crimes omissivos. Agora, falemos dos crimes culposos. Vejam só. Com relação à participação e coautoria nos crimes culposos, é possível o concurso de pessoas em crimes culposos? Queridos, de acordo com o entendimento majoritário aqui no Brasil, não existe possibilidade de participação em crime culposo. Segundo o entendimento majoritário, todo aquele que, por exemplo, cooperar de qualquer forma para a causa do crime culposo, que é a violação do dever objetivo de cuidado, que é a conduta que caracteriza a violação do dever objetivo de cuidado, será considerado coautor, certo? Mas há correntes distintas. Há quem diga que pode haver tanto coautoria quanto participação. E há quem diga que não pode haver nem coautoria, nem participação, que cada um que viola o dever objetivo de cuidado seria autor do seu próprio crime culposo. Então vamos tratar dessas diversas teorias. Vamos lá. Concurso de pessoas em crimes culposos. E aí, como eu disse, três distintas correntes. Primeira, segunda, terceira. Mais uma vez, para ilustrar essas correntes, para explicar essas correntes, eu vou me valer de um exemplo de uma prova já aplicada. Eu vou me valer de um exemplo de uma prova aqui, que também acho muito interessante. Essa questão de prova dizia respeito a dois irmãos, Cleiton e, vou botar aqui, Cleiton e Ricardo, tá certo? Hilton e Cleiton, esses são os dois irmãos. Hilton e Cleiton, na questão de prova. O Hilton e Cleiton, eles eram irmãos e tentavam tirar um enorme pinheiro que havia no quintal da casa, porque esse pinheiro estava obstruindo, ele era um obstáculo à construção de um determinado prédio que eles queriam ali fazer, né? Então eles queriam construir alguma coisa lá no quintal, mas havia aquele enorme pinheiro impedindo, criando obstáculos àquela construção. Então o que eles fizeram? Pegaram uma serra, uma pesada serra, e passaram a manusear essa serra. A questão diz que eles manuseavam a serra de forma desajeitada. Então, eles não tinham habilidade para manusear aquilo. E aí foram fazendo de forma desajeitada até que aquele enorme pinheiro tombou. E ao tombar, o pinheiro caiu sobre o prédio vizinho. E no prédio vizinho, a queda do pinheiro acabou provocando a morte de uma criança. E aí, eles questionam, né, nesse problema colocado lá na prova, eles questionam a respeito da responsabilidade desses irmãos, Hilton e Cleiton, com relação à morte daquela criança. Bem, não há dúvidas que ali houve um homicídio culposo, mas a pergunta é se Hilton e Cleiton seriam coautores ou partícipes, ou se cada um seria autor do seu próprio crime. Muito bem. Qual era a resposta? A resposta para essa questão, ela está em conformidade com a primeira e segunda correntes aqui. As duas responderiam a mesma coisa. Eles são coautores do crime culposo porque eles realizaram a atividade violadora do dever objetivo de cuidado juntos, certo? Eles cooperaram na causa do crime culposo, realizando conjuntamente, unidos em ações e desígnios, não para alcançar aquele resultado, porque no crime culposo ninguém quer alcançar resultado algum, mas para realizar a conduta que se considera uma conduta que deixa de observar um dever objetivo de cuidado. Então, vejam só, para a primeira corrente, eles seriam, a primeira corrente diz, a coautoria, não há
participação. Então, para essa corrente, eles são coautores. Mas para a segunda corrente, eles também são coautores. Porque a segunda corrente dirá que há coautoria e há participação. Mas nesse caso, eles são coautores, porque realizaram aquela atividade conjuntamente. Já para a terceira corrente, não há coautoria e não há participação. Porque essa terceira corrente entende que não há concurso de pessoas em crimes culposos. Cada um, para essa corrente, seria autor do seu próprio crime culposo. Mas vamos ver. Vamos ver, queridos, como ficaria essa questão se nós mudássemos um pouco. Quer dizer, não essa, mas vamos mudar a questão e vamos ver como cada uma dessas correntes se colocaria. Vamos imaginar que uma determinada pessoa, ela estivesse desejando, por exemplo, eu, né, sou vascaína doente, então eu quero muito, não precisa me xingar, eu quero muito ver o jogo do meu time, tá certo? Quero ver o jogo do meu time, hoje é o último dia o último jogo do campeonato, o Vasco está lutando para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e eu vou assistir ao jogo. Mas acontece que eu não estou dirigindo. Quem está dirigindo? O Plínio. O Plínio está dirigindo, me levando no carona, e eu fico assim, Plínio, corra, Plínio, corra, Plínio, corra, Plínio. Eu quero chegar logo, tá demorando muito. Pelo amor de Deus, nós vamos perder o primeiro tempo, nós vamos perder os minutos do primeiro tempo, nós vamos perder o início, nós vamos perder a entrada do time em campo. Eu quero chegar. Corra, Plínio, Plínio, corre. E o Plínio, assim, deixa de observar dever objetivo de cuidado por imprimir uma velocidade excessiva ao veículo, certo? E com isso, ele acaba se chocando contra um outro veículo e vindo a causar lesões numa das pessoas que estavam ali no outro veículo. Veja, para a primeira corrente, eu sou coautora do crime do Plínio. Ele dirigia instigado por mim. Qual foi a violação do dever objetivo de cuidado? A direção do veículo automotor de forma imprudente em velocidade excessiva. E eu cooperei na causa desse crime culposo, porque eu instiguei. Então, se eu cooperei na causa, eu sou coautora, que eu também violei o dever objetivo de cuidado. Eu e ele juntos violamos o dever objetivo de cuidado. Então, eu sou coautora, porque essa corrente diz não há participação. Para a segunda corrente, não. Para a segunda corrente, não há possibilidade do agente instigando ser considerado coautor. Na hipótese dele instigar, dele induzir, ele não pode ser considerado coautor, ele seria considerado partícipe do crime daquele que violou o dever objetivo de cuidado. Então, para essa segunda corrente, eu seria mera partícipe por tê-lo instigado, cooperado moralmente para o seu comportamento. E na terceira corrente, dirá, não houve nem coautoria nem participação, cada um é o autor do seu próprio crime culposo. Então, vai entender que eu sou autora daquele crime culposo e ele é autor daquele crime culposo. Vocês conseguiram entender, então, essa diferença? Vocês conseguiram, então, entender como se posicionam as três? Agora, no direito penal brasileiro, é levemente majoritária, ainda é essa primeira corrente que diz que não há participação, só há coautoria e que todos que realizam, todos que violam o dever objetivo de cuidado juntos são coautores do crime, certo? Sempre. E não haveria participação. É o oposto dos crimes omissivos, em que a corrente majoritária diz que não há coautoria, só há participação, que é a chamada dissuasão, certo? Um outro tema importante aqui em concurso de pessoas é um tema muito rico, né? Vocês percebam que nós estamos aí já na nossa quarta ou quinta aula sobre concurso de pessoas. É um tema muito rico. O concurso de pessoas, ele suscita, sim, as mais acaloradas discussões. E um tema também bastante interessante é o que diz respeito à participação por omissão. Se poderia existir a participação por omissão. Vamos verificar isso?
Deixa eu só dar uma golinha aqui como é que é o nome? Cada um com o seu entorpecente. O meu, querido, é o café. Eu queria muito me livrar, mas eu não consigo. Mas vamos lá. Mas eu vou parar, hein? Tô te dizendo que eu vou parar. Believe me. Vamos lá? Olha só, deixa-me falar uma coisa aqui pra vocês. A questão referente à participação por omissão. Amores, quando nós falamos em participação, a participação, ela pode ser moral, certo? Ou material. A participação moral é o induzimento, a instigação. E a participação moral, a cumplicidade, o auxílio. Então, eu posso participar do seu crime moralmente e posso participar do seu crime materialmente. Participarei moralmente quando eu fizer nascer em você a ideia de praticar o crime e quando eu reforçar uma ideia que você já tenha referente à prática do crime. Nessa hipótese, a minha participação será uma participação moral. E, por outro lado, eu também posso participar do seu crime oferecendo meios materiais para que você venha a praticá-lo. E aí a minha participação será uma participação material. A participação chamada moral, eu quero perguntar para vocês, será que ela pode ser feita mediante omissão? Será que eu posso participar de um crime moralmente mediante uma omissão? Veja, participar de um crime é contribuir para a sua prática, é me aliar a você de forma a contribuir para a prática desse crime. Você que quer praticar o crime e eu vou me aliar eu vou aderir ao teu comportamento para a prática disso que eu também quero. Mas será que eu posso participar moralmente por omissão? Então, por exemplo, você me diz assim, Cláudia, estou pensando em matar Plínio. Aí eu olho para sua cara. Eu estou participando do seu crime moralmente? Esse lance de quem cala consente pode ser verdadeiro na vida. E eu já aprendi que nem tanto, hein? Aliás, eu já aprendi que nada. Isso não necessariamente é verdadeiro. Às vezes a gente se cala porque a gente não quer confusão, não é? Às vezes a gente se cala porque a gente não quer o nome da gente envolvido em confusão. Ou então a gente se cala para se fingir de idiota também, para fazer cara de quê? Paisagem, como dizem aí. Muito bem, mas esse lance de quem cala consente, repito, é dito popular que para o direito penal não tem menor valor. O fato de eu olhar para você e ficar quieta e nada dizer e nada fazer, não significa que eu esteja te induzindo absolutamente nada. Porque induzir é encorajar a pessoa, é reforçar a ideia da pessoa. E eu só posso reforçar a ideia do autor se eu atuo positivamente. Não há como reforçar a ideia do autor mediante uma omissão. Não vai fazer igual um aluno meu. Uma vez não, hein? Meu aluno falou assim, professora, e se você fizer assim, ó? Eu falei assim, figura, presta atenção no que você acabou de me perguntar. Se eu fizer assim, ó, eu estou atuando, eu estou agindo positivamente, isso não é omissão, certo? Por outro lado, eu também não tenho como induzir ninguém por omissão. Eu fico olhando para você, aí você diz, Cláudia, você está me mandando matar Kleber? Ora, isso não existe. Então eu não posso, essa participação moral, né? A participação, o induzimento e a instigação, não se admite por omissão. Claro que não se admite. Agora, uma omissão pode ser uma ajuda. Uma omissão, ela pode se caracterizar como um auxílio. Porque às vezes, quando nós nos omitimos, deixando de fazer alguma coisa, nós podemos acabar contribuindo para que aquele alguém
que está fazendo realize, ou para que o autor consiga realizar aquilo em paz. Então, a questão do auxílio material, da cumplicidade, isso aqui é admitida mediante ação ou omissão. Aí vem, então existe participação por omissão? Bem, existe participação por omissão no aspecto da participação material. Existe participação material por omissão, sim. Mas quando é que se caracteriza uma participação por omissão? Aí é que vem as discussões, não é? Quando haveria uma participação por omissão? Então, olha aqui, ó. Quando haveria participação por omissão? Bem, temos uma primeira corrente que dirá o seguinte: haverá participação por omissão quando o omitente for garantidor e se omitir diante do comportamento de outrem, aderindo à vontade, ou melhor, aderindo ao plano daquele. Aderindo ao plano do último. Então, para essa corrente, deixar vocês aqui copiando, vou botar no outro lado que eu não vou aparecer. Para essa corrente, o que seria participação por omissão? Vamos imaginar o seguinte: eu sou mãe do Kleber, o Kleber tem 12 anos de idade nesse meu exemplo, e existe alguém que está fazendo mal ao Kleber, existe alguém que está agredindo o Kleber, existe alguém que está matando o Kleber. Eu, como mãe dele, como garantidora, o que fiz? Aderindo ao plano desse alguém, eu simplesmente deixei de atuar. Então, eu fiquei quieta. Nesse caso, para essa corrente, eu seria partícipe desse crime. Um outro exemplo que eu poderia dar é o exemplo que caiu também numa prova para delegado de polícia civil aqui no Rio de Janeiro. Eu lembro como se fosse hoje, em 2006. Essa questão dizia respeito a um policial que via um assalto e dizia, sabe o quê? Via um furto, perdão. E dizia, sabe o quê? Dizia assim, um furto, sem problemas, isso é uma forma de redistribuição da renda. Claro, a renda não era dele, aí é mole, né? Então, o que ele fez? Nada fez para impedir o furto, porque na concepção daquele policial, esse furto era uma forma de redistribuição de renda. E assim sendo, ele nada faria para impedir aquele furto. Bem, para essa corrente, aquele policial é partícipe daquele furto, ok? E essa corrente, ela exige que o omitente seja garantidor, porque ela diz, por exemplo, se fosse alguém que estivesse por ali passando, no caso do homicídio do Kleber, e não tivesse nenhuma ligação com o Kleber, não fosse garantidor do Kleber, aquilo ali não poderia ser considerado participação naquele homicídio, porque não é garantidor. Por outro lado, se fosse uma pessoa que estivesse passando por ali e nada fizesse com relação àquele furto, né? Também não seria participação no furto, ele não é garantidor, como é que ele vai responder? Bem, a segunda corrente, ela já vai ter uma visão diferente.
A segunda corrente vai dizer o seguinte, vou até colocar em vermelho para ficar diferente. Fica ruim a caneta em vermelho, Kleber? Não fica não, né? Então vamos lá. Segunda corrente. Só haverá participação por omissão quando o omitente não for garantidor. O garantidor... Não, peraí, desculpe. Na hipótese do... Perdão. Só haverá participação por omissão quando o omitente não for garantidor e desde que a sua omissão se revele como auxílio, ajuda ao comportamento do autor. Na hipótese do omitente figurar como garantidor, na hipótese do omitente figurar como garantidor, ele deverá ser considerado autor de seu próprio crime. Então vamos entender isso aqui. Vamos partir dos mesmos exemplos. Vamos partir do exemplo da mãe do Plínio, que se queda inerte, que não faz nada quando vê que o Plínio está sendo atacado, está sendo executado por alguém, quando ela podia fazer alguma coisa para impedir. Para essa primeira corrente, a mãe é partícipe desse homicídio, pela sua omissão, porque ela é garantidora. Já para a segunda corrente, ela não poderia ser partícipe nunca. Por quê? Porque a base de autoria é justamente a sua violação de dever de agir. Para ela, se trata de um crime omissivo próprio. Ela deverá, como garantidora, ser responsabilizada pelo resultado que ela tinha o dever de impedir e nada fez para impedir. Certo? Que ela tinha o dever de agir para impedir, não necessariamente para impedir, mas ela tinha o dever de agir para impedir quando ela nada fez para impedir. Então aqui ela seria, para a segunda corrente, autora do seu próprio crime omissivo impróprio. Ela seria responsabilizada por um crime de homicídio comissivo por omissão. Já para, no outro exemplo que eu falei do policial, né? Do policial que estava lá para impedir, evidentemente, esse tipo de situação, e ele não fez nada para impedir, porque ele entendeu que aquilo ali era uma distribuição de renda. Para a primeira corrente, ele é partícipe de um furto. Para a segunda corrente, não, ele não pode ser partícipe de um furto. Porque, veja, se ele é garantidor, ele tem o dever de agir para impedir o furto. Se ele nada fez para impedir o furto, ele deve ser responsabilizado como autor do seu próprio crime. Ele é autor de um furto. Ele não é partícipe do furto de ninguém. Ele é o autor do furto dele, comissivo por omissão. Entenderam a diferença? Agora, a primeira corrente diz que se aquele que se omite não for nada, essa conivência é impunível ou, no máximo, é um outro crime. Então, por exemplo, vamos imaginar, troquemos agora a mãe, tiremos a mãe da história e coloquemos agora um terceiro, uma pessoa qualquer que por ali ia passando, viu alguém matando outro alguém, podia ter impedido, podia ter agido para impedir e nada fez. Para a primeira corrente,
a conivência dessa pessoa com relação àquele homicídio é impunível como participação. Não há participação, mas aquela pessoa poderia responder por quê? Por uma omissão de socorro. Certo? Ele não é garantidor. Então, o terceiro que estivesse passando por ali e visse o Kleber, um menino de 12 anos, sendo executado e nada fizesse, embora pudesse, esse terceiro, que não é garantidor para a primeira corrente, ele será autor de quê? Ele será autor de uma omissão de socorro. E a mesma solução deverá ser empregada aqui para a segunda corrente. Porque a segunda corrente, ela admite que exista participação por omissão, desde que aquela omissão se revele uma ajuda material. Se não for uma ajuda, não se pode caracterizar como crime, participação, certo? Porque não se revelou uma ajuda. A segunda corrente também diria o seguinte: não, houve aqui uma omissão de socorro. Também houve uma omissão de socorro. E aí eu poderia ainda colocar o outro exemplo. O exemplo em que alguém está sendo assaltado, por exemplo, alguém está sendo assaltado, você passa, vê o assalto, não faz nada. Vê o furto, não faz nada. Quando você até podia, mas você não fez nada. Dirá a primeira corrente: isso é uma participação impunível. Por quê? Porque você não é garantidor. E o que dirá a segunda corrente? Haverá uma conivência impunível. Por quê? Porque aquilo ali não se revelou ajuda. O que você fez não revelou ajuda. Então, não é participação em crime omissivo. Aliás, não é participação por omissão. Tá certo? Agora, você poderia me perguntar: ah, Cláudia, só que então eu não estou entendendo. Quando é que haveria uma participação por omissão? Gente, haveria uma participação por omissão para a segunda corrente. Para a primeira corrente, todo mundo entendeu. Para a primeira corrente, acredito eu, se a pessoa é garantidora e ela nada faz para impedir o resultado acontece, ela é partícipe daquele crime. Quer dizer, não necessariamente o resultado acontece, ou mesmo que seja tentado, ela é partícipe. Tá certo? Agora, a questão da segunda corrente. Me dá então um exemplo de participação por omissão para essa segunda corrente que eu não entendi. Eu vou dar esse exemplo. Vamos imaginar que eu trabalhasse numa casa como empregada doméstica e eu estivesse nessa casa no banheiro, limpando o banheiro daquela suíte do casal. E quando eu estava lá com meu fone de ouvido, né, escutando música, conversando, mandando mensagem, e estava lá. E aí eu não estou ouvindo nada do que está rolando, do que está going on lá fora. E lá no quarto. Só que quando eu abro a porta do quarto, eu me deparo com a seguinte cena: o cara com travesseiro, o cara com travesseiro asfixiando a sua própria mulher. E do lado de fora, os filhos, já homens do casal, gritando: abra a porta, Cláudia, você tá aí, abra a porta. E aí o patrão dissesse assim pra mim: tu não gosta dela mesmo? Deixa eu matar logo essa mulher aqui, não abre essa porta não. Porque veja, se ele me impede de abrir a porta, ele tem que largar a mulher ali. A mulher tem uma chance de fugir. Então, aí eu simplesmente fico quietinha, estou escutando todo mundo lá dizendo, e estou aderindo ao comportamento dele, porque quero mais que ele mate a mulher. E aí eu fico ali quietinha e não abrem a porta, e com isso ele tem tempo suficiente de matar a mulher. Nesse caso, a minha omissão, eu que não sou garantidora daquela mulher, a minha omissão se revelou uma verdadeira ajuda material. A minha omissão se revelou uma participação naquele crime. Porque eu ajudei, eu colaborei para aquele crime, certo? Então, para essa corrente aqui, se eu fosse garantidora, eu teria que responder como autora de um homicídio. Agora, como eu não sou garantidora e aquela minha omissão ajudou o crime comissivo do outro, eu sou partícipe por omissão. Tá certo? Isso é um tema bacana que pode ser perguntado a qualquer momento. Vamos, daqui a pouco, no nosso próximo bloco de aula, na nossa próxima aula aqui no Master, vamos tratar da questão referente às teorias que foram adotadas pela nossa legislação quanto ao concurso de pessoas, tá bom? Daqui a pouquinho.